Fala galera, então agora nós vamos para o nosso terceiro bloco da aula de análise de textos e tipologia textual. Então agora que a gente já viu o que é linguagem verbal e não verbal, já vimos também o que é linguagem real e figurada, chegou um momento ímpar da aula, é entender a intertextualidade. Aí eu lembro uma vez que um aluno até falou assim para mim, mas isso cai em prova, Sidney? Óbvio que cai. E detalhe, quando a gente trabalha o conceito da intertextualidade, perceber a intertextualidade é realmente ter bagagem para poder interpretar bem um texto. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, como música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Então, basicamente, inter, aqui significa dentro. Então, é quando um texto entra dentro do outro, quando um texto dialoga com o outro. E para a gente poder perceber este diálogo, tem de ter um conhecimento de mundo. É como uma piada, por exemplo. Quando existe a piada, se você tem noção daquele conceito, geralmente as piadas políticas só entendem quem tem aquele conhecimento político. Se você não tiver, você não vai entender. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu de um piloto, um caça lá dos Estados Unidos, atingir a Cruz Vermelha lá nos Emirados Árabes. Eu lembro que estava passando o Cacete Planeta, eu estava assistindo ao lado da minha avó, e aí era o John Mirulho, aquele personagem que não enxergava nada. E aí ele falou assim para a rede de comando, já vi o alvo, tem uma cruzinha marcando. E ele atingiu. Pô, na época eu ri pra caramba, porque eu entendi a pegada. Minha avó, que sem graça isso. Por quê? Porque como ela não tinha um conhecimento do que tinha acontecido com a Cruz Vermelha, é óbvio que era um humor negro, mas ela não viu graça, porque a gente só vê graça se a gente tem um conhecimento daquilo. Por exemplo, intertextualidade, você só percebe se tiver o conhecimento. Para nossa sorte, geralmente nas provas, eles não cobram um conhecimento tão grande, mas poderiam. Por exemplo, ele pode cobrar um conhecimento político. Então, ele faz assim, um texto. Espelho, espelho meu. Há algum país mais corrupto que o meu? E aí ele te pergunta com que tipo de texto o texto apresentado está dialogando. Obviamente com conto de fadas, lá da Branca de Neve, que a bruxa falava, espelho, espelho meu, há alguém mais bela neste reino que eu? E aí o espelho respondia que não, até quando ele respondeu que tinha a Branca de Neve. Agora, nessa hora que o camarada faz essa intertextualidade, é muito bacana. Por exemplo, a empresa Hortifruti faz direto intertextualidade. Hoje mesmo eu estava no metrô, ali da Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e eu vi assim, o quiabo do diabo. Não, era o advogado do quiabo, né? Porque fazia alusão ao advogado do diabo. E pô, tem direto. Então, na hora que a gente vê, isso provoca o riso. Porque fez um diálogo com o filme Advogado do Diabo. E tem diversas. Agora, imagina o seguinte, imagina o camarada te cobrar algo que vai muito mais além. Por exemplo, o texto, A Divina Comédia, né, o livro, que é do Dante Alighieri, você pode nunca ter lido, mas você já ouviu falar na Divina Comédia. Então, é uma viagem, é uma passagem que o Dante faz, em que ele passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E quando ele passa no inferno, ele relata, ele descreve o inferno como formas de anéis, que vão se afunilando e é óbvio que quanto mais fundo, mais perto do corpo personificado do capeta o camarada tá. Aí o Guimarães Rosa, ele faz uma brincadeira naquele livro Sagarana. E aí ele fala uma frase assim, que o personagem está no funil do capeta. Caramba! Só quem leu a Divina Comédia ou tem conhecimento desse fato consegue perceber a intertextualidade que o camarada fez. Então, isso é sublime. Então, quanto maior o meu conhecimento literário,
maior a minha capacidade interpretativa. Então, quanto mais eu sei sobre as coisas, mais eu consigo entendê-las. E aí, não é só na escrita, é na pintura, é no filme, é na novela. Então, por exemplo, pintura. Tem aquele camarada que faz o comercial da Bombril. Uma vez ele estava vestido de Mona Lisa, fazendo uma piada, uma paródia ali. Quem nunca viu o quadro da Mona Lisa não vai entender. Só que ele brincou com o quadro da Mona Lisa porque ele sabe que o quadro da Mona Lisa é mundialmente conhecido. Músicas. Poxa, tem diversas paródias de músicas. Eu mesmo, na minha aula, faço aí algumas. Eu já fiz com o Samba do Porquê, porque a gente brincou ali com aquele samba do Almig Neto, Conselho. Eu já fiz com a musiquinha do Padre Marcelo Rossi, já fiz com funk, por aí vai. Então, é uma intertextualidade. Quando você pensa, caraca, faz eu pensar naquele tal texto, naquela tal música. Então, isso é intertextualidade. Filmes, eu acabei de dizer aí que é Hortifruti, brinca direto. Novelas, então, por aí vai. Ó. Quer ver um exemplo bacana? Chapolin. Chapolin fazia intertextualidade direto com grandes clássicos da literatura mundial. A Divina Comédia, o Fausto do Goethe, Shakespeare, direto. Então, isso é intertextualidade. Agora, vamos continuar nossa brincadeira aqui. Ó. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. E é aqui que o cara exige maior conhecimento do candidato. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Por isso, há duas formas, a paráfrase e a paródia. E agora a gente vai entender o que é paráfrase e o que é paródia na sequência. Acompanha aqui comigo. Ó. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. E aí olha só o texto original. Texto do Gonçalves Dias, mais do que conhecido por todo mundo que mora aqui no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele está falando em um local específico, que foi o local ao qual ele foi exilado, e aí ele está falando da saudade que ele tem de sua terra, que é o Brasil. Aí ele diz, minha terra tem palmeiras, ou seja, o Brasil tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, lá onde ele está, não gorjeiam como lá. Então, o lá, que agora faz referência à sua terra natal. Aí a paráfrase. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Olha que referência logo direta. Como era a mesma canção do exílio?
Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Carlos Drummond de Andrade. E aqui é o seguinte, ele brincou com essa concepção da saudade. Estava com tanta saudade que ele tinha até esquecido. Mas a ideia é mantida, a ideia saudosista, beleza? Agora, vamos brincar com a paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e por isso, né, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades, incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então, vamos lá. Acompanhe comigo, ó. Mesmo texto, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí vem a paródia do Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E aí, ó. Olha a pegada, olha a malícia do cara. Ele fez o cara pensar realmente na canção do exílio. Só que antes a canção do exílio exaltava a saudade da terra, que é o quê? O Brasil. E aí é óbvio que era para falar bem do Brasil. Agora aqui ele fala assim, minha terra tem palmares. Ele troca palmeiras por palmares, onde gorjeia o mar. Então aqui, ó, quem gorjeia é o mar é que faz barulho. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então aqui, ó, o passarinho, ele pode até fazer referência, na verdade é isso que ele está fazendo, referência a um negro, né, que toma chicotada e é assim que ele canta. Afinal de contas, é a terra dos palmares, é a terra da escravidão. Ele está contestando, ele está criticando a escravidão no Brasil. Então, é óbvio que é uma pegada completamente diferente. É uma paródia. E agora a gente começa a brincar aí, ó, com algumas questões para a gente poder entender, tá? Então, vamos lá, ó. No meio do caminho, no caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. E aí você para, porra, como é que esse texto bobo fez tanto sucesso? Aqui leva a uma reflexão da sua vida. Em tudo que você vai fazer tem sempre o quê? Uma pedra no caminho. E aí, o que você vai fazer com essa pedra no caminho? A vida faz com que você tenha de superá-la. Mas em qualquer coisa que você vai fazer, haverá sempre uma pedra no caminho. Aí, olha só a brincadeira aqui do Garfield. O Garfield está na janela, brincando aqui com a cortina. Ele se apega na cortina e a cortina o puxa. E ele fica preso na cortina. Aí ele coloca assim, ó, aposto que vou ficar aqui até sábado. Aí ele, que azar, aqui estou eu enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa! Isso dá samba. Claro que dá samba. É uma alusão ao poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí vem a questão. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que, letra A, o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Caramba! Jamais ele vai perder a característica poética que possui porque alguém fez uma brincadeira de outra forma.
Letra B. O texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Não, ele não é um texto literário, ele é uma paródia. Letra C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Eles não são do mesmo gênero. Você tem um poema e você tem um cartoon. São gêneros diferentes. Depois, os textos são de gêneros diferentes, porque apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Claro, o poema foi criado para trabalhar a reflexão, para trabalhar principalmente a concepção do estar no mundo, de entender qual é o papel do homem dentro do mundo. É uma poesia intimista, é uma poesia que trabalha a concepção do homem diante do mundo. Agora, o segundo texto foi para provocar o riso, é uma brincadeira. E a finalidade, obviamente, é distinta, apesar de ter a intertextualidade, que a gente percebe claramente. Tanto é que ele no final brinca que isso dá samba. Então, gabarito, letra D. E aí, olha a letra E. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Obviamente não. Um é um poema, o outro é um cartoon, uma chargezinha, uma tirinha, que é um gênero completamente diferente. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Existencialista, né? Era essa palavra que eu estava procurando. Drummond brincava muito com isso. Uma poesia existencialista, para sabermos qual é a nossa função no mundo, para que a gente existe. Então vamos lá, ó. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quais serai também, que um dia traduzi no exame escrito, liberta que serás também. E repito, Vinícius de Moraes, Minha Pátria, Antologia Poética. Vamos lá. Libertas quais será também, né? Não sei se a pronúncia ficou tão perfeita, é uma frase da Inconfidência Mineira, né? Utilizada pela Inconfidência Mineira, que era liberdade ainda que tardia. Programas de televisão que fazem alusão a essa Inconfidência Mineira, com Tiradentes, mostram sempre a bandeirinha. Então, está aqui, ó. A frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia. Considere as seguintes afirmações. Número 1. O diálogo com outros textos, intertextualidade, é o procedimento central na composição da estrofe. Sim, afinal de contas, ele faz uma alusão direta ao texto da Inconfidência Mineira. É claro que aquele brinca, aliás, ele não brinca, né? Ele provavelmente deve ter traduzido assim, porque na hora que você visualiza libertas quais será também, você pensa, né? Liberta que será também. Então, liberta o outro que você também será libertado. Mas não é, né? A tradução é liberdade ainda que tardia. Mas é óbvio que ele faz uma alusão direta àquele texto ali. Aí a gente parte agora para número 2, ó. O espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Claro que não é oficial nem conformista. Afinal de contas, era Inconfidência e não tinha conformidade, né? Eles não estavam conformados. Então, mais uma vez, perfeitinho também. Agora, 3. O apego ao eu lírico, a tradição da poesia clássica, patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Claro que não. Até mesmo porque ele próprio brincou e traduziu de forma equivocada, querendo colocar aqui de forma bem intencional. Então, está correto que se afirma em 1 e 2 apenas. Então, gabarito, letra C de casa. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Tá aqui a capa, Memórias Desmortas de Brás Cubas. Pedro Vieira. Galera, aqui você já pode nunca ter lido. Aliás, é algo muito ruim que acontece na educação brasileira. Machado de Assis é um gênio.
mas às vezes colocam a criança para ler no momento equivocado. Pô, vai colocar Esaú e Jacó para um moleque de 12, 13 anos? Não vai entender nada, vai achar chato pra caramba. Pô, um livro pesado, um livro com crítica política, é óbvio que ele não vai entender. Pô, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, pô, não tem como, né? Dom Casmurro. Coloca a criança para ler os contos. Aí depois você vai aumentando o conhecimento com os romances. Agora, não tem como, né? Se você quer de cara já colocar o clássico ali pesado, a criança não vai entender, vai achar um chato de galhofa, né, não? Então, beleza. Mas aqui já faz alusão logo a Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí o camarada brincou aqui, né? Colocou Memórias Desmortas de Brás Cubas. Aí vem aqui, ó. O título desse livro ilustra um caso de intertextualidade estabelecido por meio de... Letra A, um plágio explícito? Não, né? Letra B, uma transcrição literal? Não foi literal. Letra C, uma paráfrase direta? Não. E letra D, um procedimento paródico? Sim. Porque olha só, na hora que ele troca, a alusão é uma alusão clara. Por isso até que eu falei que era uma alusão direta, né? Porque aí você vai contestar, ué, mas não é uma paráfrase direta? Não, paráfrase é quando a gente diz o quê? A mesma coisa com outras palavras. E aqui ele quis brincar. É óbvio que na hora que o cara lê isso daqui, a intenção é provocar o quê? O riso. Por mais que você não tenha rido. E nem eu agora. Mas a intenção foi brincar. E se a intenção foi brincar, é óbvio que é uma paródia. Então, gabarito, letra D de dado. Agora, vamos lá, ó. Uma questãozinha aí bacana, ó. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso reduzirão a conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Aí vem a questão. Assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto. Vamos lá. Você viu claramente que a ideia aqui foi informar e de forma bem objetiva. Então vamos lá. Intertextualidade, já que você pode notar a apropriação explícita e marcada por meio de citações de trechos de outros textos. Tem nada a ver. Foi um texto extremamente objetivo que informou uma ideia e não fez alusão a nenhum outro tipo de texto. Letra B, conotação, uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo. Não, muito pelo contrário. Ironia, observada no emprego das expressões que conduzem o leitor a outra possibilidade de interpretação sempre crítica. Não, o texto foi extremamente objetivo. Letra D, denotação, pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. Perfeito, que é aquela que tem como base a informação, que tem como estrutura aquele contexto que está ali sendo expresso. E letra E, metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. Não, nada a ver. Então, ali, com certeza, letra D. Agora, olha só que bacana. Detalhe, você sabe que metalinguagem, a gente já trabalhou isso em outras aulas, provavelmente, é quando a gente usa a linguagem para falar da própria linguagem. Então, o dicionário é um exemplo de texto metalinguístico, em que eu pego uma palavra, como por exemplo cadeira, e vou explicando que é um substantivo feminino, que é composta de um acento com 4 hastes, encosto, e por aí vai. Então, a metalinguagem é quando eu uso um termo da linguagem e eu explico através da própria linguagem. Isto é linguagem metalinguística, tá? Agora aqui, ó. E as ilusões estão todas perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... E as ilusões estão todas perdidas. É da música do... Diziam, né? Do poeta, né? Do Cazuza. Então, vamos lá. Aqui ele diz metáfora, pertinência, pressuposição e intertextualidade. Caramba, a própria questão já te dá mole.
se o camarada diz que esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro, que é o livro Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac, você está fazendo uma alusão, você está dialogando com outro texto, só pode ser intertextualidade. Então, gabarito, letra D de dado. Então, galera, resumo da ópera. Intertextualidade é quando um texto dialoga com o outro. Eu só vou perceber este diálogo caso eu tenha o conhecimento do outro texto. Se eu não tiver, vou ficar mais perdido que cego em tiroteio. Essa é a verdade. Tranquilo? Então, daqui a pouco a gente volta com a tipologia textual propriamente dita, para a gente poder entender o que é isso no edital e como é que funciona, como é que a gente constrói esse texto, agora que a gente já tem a etapa base da linguagem verbal, não verbal, denotação, conotação e o que é intertextualidade. A gente pode cair para dentro do texto para entender a sua estrutura, beleza? Então, até daqui a pouco, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!